bom dia, paz seja contigo, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe sua escola, que Deus abençoe sua esposa, que Deus abençoe seu esposo, que Deus abençoe seus filhos, suas filhas, toda a sua casa, toda a sua família, seus amigos, seus pais, que toda a sua parentela seja abençoada por Deus. Que na sua casa haja paz, transformação, libertação, vida, graça, amor, unidade. Que todas essas coisas as quais está sendo proferida aqui nesse momento venham alcançar você e sua casa. Que você seja extremamente abençoado em nome de Jesus. Estamos aqui para mais uma manhã, para mais um momento, para mais um devocional. Espero que Deus venha tratar ao seu coração. Espero que o Senhor esteja tratando no seu coração no decorrer desses dias. Espero que o Senhor esteja falando com você através de mim. Eu digo através de mim porque eu sou apenas uma ferramenta. Eu aprendi que a ferramenta de Deus são os homens, são as pessoas. Se você quer ser uma ferramenta nas mãos de Deus, esteja disponível para Ele. Se disponibilize para Ele. Busque a Ele, busque conhecimento dEle. E através de você, Ele irá falar com outros. Assim como eu espero que Ele esteja fazendo com você através de mim. Estamos aqui para mais uma manhã, estamos aqui para mais um momento, estamos aqui para mais um devocional, que eu espero que você seja edificado por Cristo através de mim. Ontem à noite eu estava aqui na minha casa, no meu momento de oração, ali eu dobrei meu joelho, eu falei, Senhor, eu gostaria de uma palavra para poder estar compartilhando. Eu gostaria de uma palavra para poder estar gravando o vídeo, para poder estar falando como o Senhor tem me permitido fazer assim no decorrer dos últimos dias. E enquanto eu orava, eu agradeci a Deus e fui me deitar. Hoje pela manhã, quando eu acordei, minha esposa já estava se organizando, eu peguei o telefone, fui no YouTube, assisti uma mensagem. Ali eu vi um homem chamado Billy Graham, um grande homem de Deus. E ali ele trazia uma pregação, trazia uma mensagem. Algo com cerca de 14, 15 minutos. E é muito importante o que ele falava, porque ele falava acerca do tempo. Tempo. E foi ali que o Senhor me despertou para isso. Tempo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você que vai assistir, que estará assistindo. Qual a melhor maneira como você definiria tempo? Qual a melhor definição de tempo que você poderia encontrar? E aqui eu fiquei pensando nisso, tempo, essa palavra tempo, qual seria uma boa definição para tempo? E eu fui procurar uma boa definição. Eu encontrei o seguinte, uma boa definição de tempo. Período que decorre, ou seja, um período que passa, um período que sucede. Então vamos dizer que tempo ele é um período. A partir do momento que determina sendo período, tem um período para começar e um período para terminar. Ou seja, é um período que do momento do início até o seu momento de fim, ele vai decorrendo, ele vai passando, ele vai dando continuidade. E vamos trazer para nós seres humanos uma melhor definição de tempo. Período que passa desde o nascimento até a morte. Então a melhor definição de tempo que eu pude encontrar foi o seguinte, período que passa desde o nascimento até a morte. Aqui é o nascimento, aqui é a morte. Esse período daqui até aqui, ele é preenchido de alguma maneira, ele é preenchido de alguma forma, ele é preenchido com algumas atitudes. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar hoje nessa manhã, desse devocional. Tempo. Período desde o seu nascimento até a morte. E a grande questão aqui é, como que esse período de tempo é preenchido e que resultado isso tem para mim e para você na eternidade? Então nós vamos começar aí, e enquanto eu procurava isso em Deus, Deus ele me trouxe à memória alguns capítulos de alguns livros, com alguns capítulos, com alguns versículos. E nós estaremos tratando sobre isso hoje no nosso devocional. O primeiro capítulo ao qual o Senhor falou ao meu coração se encontra aqui, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2.
tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, no momento em que eu e você começamos a falar sobre tempo, no momento em que o Senhor começou a tratar ao meu coração sobre tempo, no momento em que nós nascemos, no momento em que eu e você temos o primeiro fôlego de vida fora da barriga da nossa mãe, inicia-se ali o tempo. Tempo de nascimento. E aqui a palavra deixa bem clara: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. No momento que a Bíblia diz para mim e para você que tudo já tem um tempo determinado, e esse tempo ele é determinado por Deus, há um tempo para mim crescer, há um tempo para mim brincar, há um tempo para mim comer, há um tempo para mim dormir, há um tempo para mim ter o meu lazer, há um tempo para mim ter o meu trabalho, há um tempo para mim ter o meu momento com Deus. Há tempo para todas as coisas. Se a palavra diz que há tempo para tudo e todas as coisas, a questão é como que eu e você organizamos esse tempo. E a palavra ela deixa bem claro: há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que plantou, ou seja, vai chegar um período em que você vai começar a fazer algumas plantações para a sua vida. E o que seria uma plantação? A plantação ela começa primeiro com uma ideia na sua mente. Eu vou estudar porque eu vou ser um engenheiro. Eu vou estudar porque eu vou ser um médico. Eu vou estudar porque eu vou ser um advogado. Eu vou estudar porque eu vou ser, enfim. Essa é uma plantação que você já está fazendo no seu interior, e à medida em que você vai agindo de acordo com aquilo, lá na frente você vai colher os frutos disso. Você vai colher os frutos do seu resultado. Mas aqui nós estamos citando apenas tempo relacionado a profissões. Mas a Bíblia também diz: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Se eu e você formos ver na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 6, se não me falha a memória, no versículo 3, a Bíblia vai dizer para mim e para você que Deus determinou que o tempo de vida do ser humano seria de até 120 anos. Então eu e você, de acordo com o que a Bíblia diz, podemos viver até os 120 anos de idade, porque foi esse o tempo que Deus determinou para que eu e você venhamos a viver. Esse foi o período de tempo que Deus determinou para que todo ser vivente debaixo do céu, ser humano, pudesse ter o seu tempo de vida. E aqui a Bíblia diz: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de estar junto, tempo de estar separado, tempo de plantar, tempo de colher. Ou seja, então aqui a gente já vai ver que para toda e qualquer atividade que eu e você venhamos a fazer, há um tempo determinado. Mas à medida em que nós nascemos, vamos crescendo, vamos criando estatura, vamos perdendo aquela mentalidade de criança, nós começamos a nos tornar adulto, nós começamos a ter uma mentalidade mais responsável. E vamos dizer que nós agora já saímos da fase de criança e já estamos na fase ali, entrando na vida adulta. E aqui entra em cena o segundo capítulo, o segundo livro, com o segundo versículo que o Senhor me atentou. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. No momento em que a palavra diz enquanto se pode achar, me faz entender o seguinte, que vai chegar um tempo onde talvez eu, onde talvez você possa precisar de Deus e você não vai ter uma resposta do Senhor. Vai chegar um tempo onde eu, você, vai orar, vai clamar, vai gritar, vai suplicar e acredite, não terá mais tempo para isso. Então, no momento em que você cresce, você nasce, você cresce, você começa a ser responsável por você começa a ser responsável pelas suas atitudes, você começa a ser responsável pelas suas ações, você já tem mentalidade que vai chegar um tempo em que talvez você vai querer fazer alguma coisa e o tempo já vai ter passado. Vamos pegar, por exemplo, não são todas as pessoas, mas se você chegar uma pessoa talvez com mais idade que você
e pergunta por que ela não fez uma faculdade, por que ela não estudou. Aí ela provavelmente muitos respondem: o meu tempo já passou. Ah, você ainda tem desejo de estudar? O meu tempo para isso já passou. Eu olho para a minha vida e falo: poxa, o meu tempo para algumas coisas já passou. Para certos tipos de coisa, o meu tempo já passou. Há tempo para todas as coisas. Existem tempos que já passaram, tempos presentes e tempos que ainda estão por vir. Se você fazer uma análise na sua vida, você vai poder parar e analisar: poxa, o meu tempo daquilo passou. Eu poderia ter feito tal coisa, mas o tempo passou. Então aqui a Bíblia está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Olha só que interessante isso. Vai chegar um tempo em que você e eu, em que nós, o ser humano, vai clamar, vai buscar, vai pedir, vai ansiar por Deus e não vai ter mais uma oportunidade. Por quê? Porque o tempo vai ter chegado ao fim. E que tempo é esse, William, que você está mencionando no seu devocional? Que tempo é esse que quando talvez você for precisar de Deus e Deus não vai mais poder fazer nada por mim e por você? É o tempo que está aqui no livro de Lucas. No livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19. Mas a partir do verso 22, perdão. É o tempo final. É o tempo quando o meu corpo físico, o seu corpo físico, perder o fôlego de vida. No momento em que o meu corpo físico, o seu corpo físico, no momento em que nós perdemos a nossa vida, ali o tempo acabou. A mim e a você foi dada apenas essa oportunidade. Algumas religiões, se não me falha a memória, o Espiritismo fala acerca de reencarnação, mas mediante ao que a Bíblia ensina, não é assim. Mediante ao que a Bíblia ensina, e se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que eu e você temos apenas essa oportunidade. No momento em que o nosso corpo físico perder o fôlego de vida, a única coisa que nos resta é aguardar o juízo. Eu e você podemos passar a vida toda fugindo de Deus. O versículo anterior que nós lemos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu e você ainda estamos no tempo de buscar Deus. Mas vai chegar um período de tempo em que esse tempo ele vai acabar. E é exatamente isso que o Senhor quer tratar ao nosso coração nessa manhã. A Bíblia vai nos dizer aqui no livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 22, sobre dois homens, duas pessoas, dois personagens. Um era extremamente rico, o outro era extremamente pobre. Só que a Bíblia vai dizer que o pobre, quando morreu, foi para o céu. E a Bíblia vai dizer que o rico, quando morreu, foi para o inferno. Aqui a gente vai ver que o tempo de clamar a Deus, o tempo de buscar ajuda em Deus, chega ao fim quando a morte chega. E a Bíblia vai dizer que aquele homem rico, estando no inferno, ele estava lá, sentindo dor. Ele estava lá, com sede. Ele estava lá, clamando. Ele estava lá, necessitado. Ele estava gritando por ajuda. Ele estava gritando por socorro. Ele estava gritando por Deus. Só que em dado momento, Deus simplesmente virou para ele e falou: filho, é impossível nós que estamos aqui ir para aí e vocês que estão aí vir para cá. O que Deus quer falar com você nesse momento, através de mim, é o seguinte: que enquanto você está vivo, você tem tempo para poder buscar Ele. Enquanto você está vivo, Deus tem tempo para entrar na sua causa. Deus tem tempo para entrar na sua casa. Deus tem tempo para entrar na sua vida. Deus tem tempo para interceder por você. Mas o interessante é que Deus ele só vai fazer na sua vida se você der permissão. O texto que nós vamos ler aqui diz o seguinte: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse:
Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males? Agora, porém, aqui ele é consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou-lhe: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se eu e você formos parar para ver, vai chegar para mim, vai chegar para você, a mesma coisa que chegou para esse homem rico aqui citado e Lázaro, o mendigo. E o que é isso? A morte. Vai chegar um dia em que meu corpo físico, seu corpo físico, vai perder o fôlego de vida. O espírito volta para Deus, o corpo volta ao pó. Mas existe em mim e em você uma alma vivente, que vai prestar contas com Deus de tudo que fizemos aqui. Existe em mim e em você uma alma vivente, que quando o corpo físico perder o fôlego de vida, ela vai ser encaminhada para a eternidade. E como vemos aqui na parábola de Lázaro e o rico, a eternidade é apenas 2 lugares. Ou é o paraíso onde Deus está, ou é o inferno onde Deus não está. E a Bíblia relata que um homem morreu e foi para o céu, e o outro homem morreu e foi para o inferno. O homem que morreu e foi para o inferno era um homem rico, cheio de dinheiro. A Bíblia vai dizer que enquanto ele esteve vivo, ele se vestia de roupas caras, ele se vestia com o seu melhor, ele botava o seu melhor calçado, ele comia a melhor comida, ele bebia a melhor bebida. Ou seja, enquanto ele estava vivo, ele aproveitou a vida dele. Só que, como nós vimos aqui em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esse homem, em momento algum a Bíblia diz que ele buscou ao Senhor. Só que chegou para ele a eternidade. O mesmo que vai chegar para mim um dia, vai chegar para você algum dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, não sabemos. Só que vai chegar um belo dia em que Deus vai permitir com que o meu corpo físico, o seu corpo físico, venha perder o fôlego de vida. E a grande questão aqui é: para onde vai ser conduzida a alma que existe em nós? Será que vai ser para o céu, como foi o homem pobre aqui, o mendigo? Ou será que vai ser para o inferno, como foi o homem rico? Aqui a gente vê que dinheiro não compra salvação. Dinheiro compra carro, compra moto, compra status, compra oportunidade na igreja, dependendo do coração do pastor, dependendo do coração da pastora. Mas o dinheiro não compra a entrada no céu. O dinheiro não compra a eternidade. E a Bíblia vai nos dizer que aquele homem rico morreu e foi para o inferno. E aqui eu te falo, quem vai para o inferno vai com todos os seus sentidos funcionando e a sua memória. A Bíblia vai dizer que esse homem rico, quando estava no inferno, ele olhou para cima e viu Lázaro com Deus. Se a Bíblia diz que ele viu, então significa que quem está no inferno tem visão. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele clamou. O que significa clamar? Clamar significa gritar em alta voz. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande com que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Se ele virou para Deus e falou, e manda com que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, significa que ele tinha sede, o paladar dele funcionava. Aqui a gente já viu que ele tem visão e paladar. E a Bíblia continua, e ele continua dizendo, porque estou atormentado nesta chama. A palavra atormentado é derivada da palavra tormento, que por sua vez significa dor física, extrema punição corporal. E se esse homem estava sentindo dor, o tato dele funcionava. Aqui a gente já viu que quem está no inferno tem visão, paladar e tato. Em dado momento, Deus toma a fala.
se Deus toma a fala, inicia-se ali um diálogo. E o que é interessante num diálogo? Enquanto um fala, o outro fica quieto para ouvir. Quando o que estava falando fica quieto, quem estava ouvindo começa a falar. No momento em que aquele homem clamou, Deus estava em silêncio ouvindo. No momento em que Deus tomou a fala, aquele homem ficou quieto para ouvir. Se iniciou um diálogo e se ele ficou quieto para ouvir, significava que ele tinha audição. Então já vemos que quem está no inferno tem visão, paladar, tato e audição. E o interessante é que a Bíblia vai dizer o seguinte, que quem parte para a eternidade, quem vai para o inferno, vai não só com os seus sentidos funcionando, mas vai também com a sua memória. Porque Deus aqui virou para ele e falou: filho, lembra-te. Então aqui a gente vê que quem está no inferno tem visão, tem paladar, tem tato, tem audição e tem a memória. Quem está lá no inferno sabe onde está, sabe por que está. Mas a grande questão aqui é, por que esse homem rico foi para o inferno? Será que era porque ele era rico? A Bíblia não diz que é pecado você ser rico. A Bíblia condena a avareza, é pecado a avareza. E o que é a avareza? O apego ao dinheiro. Esse homem ele foi para o inferno não foi por causa do dinheiro. Esse homem ele foi para o inferno porque ele rejeitou a palavra de salvação. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ela vai dizer para mim e para você, no livro de João, se não me falha a memória, capítulo 14, versículo 6, eu acho, agora me fugiu a memória, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se eu e você queremos morar com Deus, quando o nosso corpo físico perder o fôlego de vida, é preciso nós termos Jesus em nossa vida como único e suficiente Salvador. Porque Jesus Cristo é o passaporte que nos leva para Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, quando ele está dizendo aqui ninguém, ele está abrangendo todas as pessoas, independente de quem seja. Rico ou pobre, alto ou baixo, gordo ou magro, bonito ou feio, homem ou mulher. Não interessa a cor da pele, não interessa o cabelo, não interessa a condição financeira. Desde o homem mais rico do mundo até o mais pobre, só vai chegar no céu se tiver Jesus em sua vida como seu único e suficiente Salvador. E o texto deixa claro que esse homem morreu e foi para o inferno. E lá no inferno, sentindo dor, Deus fala com ele: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Aqui agora ele é consolado e tu está em tormento. De sorte que está posto entre nós e vós um grande abismo. De sorte que os que estão aí é impossível vir para cá e nós que estamos aqui é impossível ir para aí. Mas você já viu Deus usando a palavra impossível? É exatamente aquilo. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros, ou seja, nós que estamos aqui no paraíso, não podemos ir para aí, é impossível ir para aí. E vocês que estão aí, é impossível vir para cá. O que a gente aprende? Chegou no céu, é para sempre. Chegou no inferno, é para sempre. E a grande questão aqui é, dentro do tempo que eu e você temos, o que nós temos feito para quando o nosso fôlego de vida terminar aqui nessa terra e a nossa alma partir para a eternidade, o que eu e você temos feito para ir para o céu? Ou o que eu e você temos feito para ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno, mas infelizmente muita gente vai. A Bíblia diz, tem muita gente dentro da igreja que não vai entrar no céu. Que isso, William? Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. O próprio Jesus Cristo disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Senhor, eu cantei, eu dancei, eu toquei, eu preguei, através de mim pessoas foram alcançadas, mas se eu não estiver de acordo com o que a palavra ensina, não vou entrar no céu. Acha que por eu estar trazendo essa mensagem para você eu já estou salvo? Eu estou lutando diariamente pela minha salvação. Eu tenho que renunciar a mim mesmo todos os dias para que Cristo venha viver em mim.
e para que quando o meu corpo físico perder o fôlego de vida, eu venha adentrar pelos portões do céu. E aqui a gente vê que nós vimos lá no livro, lá no início, Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer. Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu e você ainda estamos no tempo de buscar a Deus. E aqui no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, mas nós iniciamos a leitura a partir do versículo 22, vai dizer que o tempo da morte chegou. Então aqui a gente viu esse período de tempo, nesse momento de tempo, nesse devocional sobre tempo que Deus está falando conosco. Nós temos o nosso tempo de nascer, nós temos o nosso tempo de desenvolver, de fazer as atividades, nós temos tempo para tudo e vai chegar o tempo de morrer. A grande questão aqui é o que eu e você fazemos para que eu e você venhamos a ir para o céu, ou o que eu e você fazemos para irmos para o inferno. Céu existe e inferno também. A grande questão é a maneira como você ocupa o seu tempo aqui nessa terra é o que vai determinar onde você vai passar a sua eternidade. E nós vimos aqui, versículo 26. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Isso aqui é o próprio Deus que está dizendo que é impossível quem está no inferno sair de lá e que é impossível quem está no céu sair de lá. A grande questão aqui, irmãos, enquanto você tem tempo, o que você está fazendo para não vir para esse local de tormento citado aqui, para esse local de dor citado aqui? Porque nós vimos que esse homem rico estava atormentado, sentindo dor, consciente de que estava sentindo dor, com os seus sentidos funcionando muito bem. E a grande questão é, enquanto eu e você temos tempo, o que estamos fazendo para não ir para esse local de tormento? O que eu e você estamos fazendo para não ir para esse lugar de dor? E levando em conta de que se cair aqui, não tem mais saída. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A sua salvação, o seu passaporte para não ir para esse local de dor, esse local de sofrimento eterno, onde o tempo ali não vai acabar, chama-se Jesus Cristo. A minha salvação desse local de dor, desse local de sofrimento, desse local onde o tempo não vai acabar, onde ele vai ser contínuo, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho que me leva de volta para Deus. Jesus Cristo é o caminho que me leva para Deus. Por que de volta para Deus? Porque quando lá atrás no jardim Adão quebrou, Adão desfez a aliança com Deus, muito tempo depois Jesus veio e refez esse caminho, refez a aliança. Se hoje eu e você podemos ter acesso a Deus, foi porque Jesus Cristo fez esse caminho. Então, amados, nesse devocional sobre tempo, que Deus está te dando hoje o tempo de decidir, o tempo de fazer uma análise da sua vida, o tempo de você olhar para você, o tempo de que eu possa olhar para mim e refletir o que eu estou fazendo para a minha salvação. A Bíblia diz: o sonho de Deus é que todos sejam salvos. Se você virar para Deus e perguntar: Deus, onde o Senhor quer que eu passe a minha eternidade? Deus vai virar para você e falar: aqui comigo. Mas entenda uma coisa: se você quer ir para esse local, paraíso, onde nunca mais tem dor, tristeza, sofrimento, ansiedade, agonia, infelicidade, você precisa aceitar Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então você pode pesquisar tudo isso que eu falei, tudo isso que foi falado para você através de mim. Perdão, não é eu quem fala, é Cristo falando com você através de mim.
Então, meus amados, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Entenda que enquanto você está vivo, enquanto você tem tempo, não interessa o que você fez, não importa como você levou a sua vida. Em Deus, em Cristo Jesus, você sempre tem uma nova oportunidade. Em Jesus Cristo, você sempre tem uma saída. Em Jesus Cristo, você sempre tem uma escapatória. Não importa qual foi o pecado que você cometeu, não importa qual foi a situação que você vivenciou, não importa o que você carrega dentro de você. Em Jesus Cristo, você sempre tem uma nova oportunidade. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, que você fique com essa palavra, que Deus possa tratar no seu coração. Em nome de Jesus, amém.